pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET de Matemática, volume 4, 2021, do 8º ano do ensino fundamental. Eu já peço a você, de início, que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Chegamos à semana 6 de correção do PET de Matemática do 8º ano. A primeira questão diz que um professor de educação física verificou a altura de 100 melhores alunos em centímetros e registrou no quadro a seguir. Então, tem várias medidas aqui, né, em centímetros dos 100 alunos observados. Pede para que a gente analise os dados apresentados na tabela e calcule a média aritmética, a mediana, a moda e a amplitude total. Bom, para a gente calcular a média, é preciso que a gente some todos os valores para dividir por 100. Eu coloquei todos esses dados aqui numa planilha eletrônica, porque aqui tem duas maneiras da gente fazer aí esse cálculo. Primeiro, olha, eu vou selecionar aqui, olha, todos os valores e vou clicar nesse botãozinho aqui, esse símbolozinho aqui que é o da autossoma. Cliquei, olha, ele vai trazer para mim a soma de todas as linhas. Agora, eu venho aqui na coluna, que tem a soma de todas as linhas, deixo um espaço aqui no final em branco e clico de novo na autossoma. Então, a gente chega em 17.140. Então, ao invés de eu ter que somar valor por valor, eu utilizo a planilha eletrônica para a gente encontrar o valor aí da soma. E aqui a gente consegue jogar, né, e calcular a média. Então, já retomando aqui, quem vai ser a média? Vai ser os 17.140, que é a soma que nós encontramos, dividido por 100. Essa média dá 171,4. Lá na planilha eletrônica, tem uma outra forma de fazer esse cálculo. Ao invés de somar esses valores, eu posso usar uma fórmula aqui que calcula a média. Eu digito aqui dentro da planilha, eu escolho, né, uma célula em branco, eu digito igual, média, vou abrir o parêntese e vou colocar, olha, A1, dois pontos, J10, para selecionar toda a sequência aqui, né, todas as células que tem os dados que eu pretendo calcular a média. Eu fecho o parêntese e dou um Enter. Olha aí, ela já traz para a gente a média, 171,4, a mesma que nós encontramos lá fazendo o cálculo, né, fazendo a divisão da soma pelos 100 elementos. É bem bacana utilizar a planilha eletrônica para esse tipo de cálculo. Para a gente calcular a mediana, nós precisamos identificar quem é o termo central, né? Aqui os dados já estão na ordem crescente, então não preciso me preocupar em reorganizar nada, porque para definir a mediana, os dados precisam estar em ordem crescente ou decrescente, mas aqui como já está, é só a gente localizar. Nesse caso aqui, eu tenho um número par de elementos. Então, a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais. São 100 elementos, então se eu dividir por 2 dá 50. Quem vão ser os dois termos centrais? O 50 e o 51, que nesse caso aqui, coincidentemente, os dois são 170. Então, para calcular a mediana, eu só preciso achar a média aritmética entre 170 e 170. A gente já poderia colocar direto que é o 170, né? Mas eu indiquei aqui para vocês. No caso, nós temos também a moda. A moda é o termo que mais se repete, o que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui, a moda é 168. Aqui na planilha eletrônica, a gente pode calcular também a moda e a média. Se eu quiser calcular a moda, olha, eu coloco igual, digito modo, M-O-D-O, parêntese, e vou selecionar as células em que estão os dados, tá vendo? De A1 até J10. Então, A1, dois pontos, J10. Fecho o parêntese e dou um Enter. Aí, a moda é 168. São bem esses valores aqui, ó. Deixa eu tentar destacá-los aqui, olha. É o que aparece com maior frequência, é a nossa moda. A mediana também pode ser calculada. Eu digito a fórmula igual, aí eu vou digitar med, abro parêntese, vou colocar de A1
até J10, fecho parêntese e dou Enter. Olha lá, a nossa mediana é 170. Então, com as formulazinhas aqui na planilha eletrônica, é possível fazer esses cálculos também. Por fim, nós vamos calcular a amplitude. A amplitude ela é calculada pela diferença, ou seja, a subtração do maior valor pelo menor valor. Nesse caso, a maior altura observada foi 190 centímetros e a menor 151. Então, para achar a amplitude, é só fazer 190 menos 151, deu 39. Então, está aí a resolução da questão número 1. Questão número 2. Em 10 jogos consecutivos, duas equipes de basquete fizeram a seguinte pontuação. Então, nós temos a equipe 1 e a pontuação dela em 10 jogos e a equipe 2 com suas pontuações ao longo de 10 jogos. Quer que nós analisemos os dados e calculemos a média aritmética, a mediana, a moda e a amplitude total de cada equipe. Então, começando pela primeira equipe, como é que eu calculo a média? Somo todos os pontos e divido por 10. Então, nós achamos aqui na equipe 1 uma média de 51,5 pontos. A mediana é o termo central. Então, eu coloquei todos os termos em ordem, eu coloquei em ordem crescente, e como nós temos um número par de elementos, a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais que eu destaquei aqui. Então, a mediana é 52 mais 54 dividido por 2. Deu 53. A moda é o termo que mais se repete. Nesse caso, nós teremos duas. O 47 e o 59 aparecem duas vezes, são os termos que mais se repetem. Então, nós temos duas modas. E a amplitude é calculada subtraindo o 59, que é a maior pontuação, do 41, que foi a menor. Então, a amplitude aqui é 18. Na equipe 2, para achar a média, somamos todos os pontos e dividimos por 10. Então, a equipe 2 teve uma média de 53,5 pontos. A mediana, mesma coisa, coloquei na ordem crescente e calculei a média aritmética entre os dois termos centrais. Deu 52,5. A moda, nesse caso, é 52, né? É o termo que mais se repete. E a amplitude é a maior pontuação menos a menor. No caso da equipe 2, deu 10. Então, tá aí a resolução da questão número 2. A número 3 diz que o Marcos trabalhou muitos anos em uma empresa. Depois que ficou desempregado, ele buscou empreender e criar o seu próprio negócio. Durante 2 meses, ele pesquisou o local mais adequado para abrir um negócio, né, um super sacolão moderno com açougue. Para isso, ele fez várias pesquisas de mercado com alguns clientes mais próximos da região. O gráfico abaixo mostra uma das pesquisas em relação aos gastos mensais com sacolão e açougue de diferentes famílias que moram próximo ao local onde o Marcos analisa a abertura do negócio. Então, está aqui o gráfico, né, com as despesas mensais, com sacolão e açougue. Aqui na horizontal a gente vê os gastos em reais e aqui na vertical o número de clientes. Então, por exemplo, eu posso ver pelo gráfico que 20 clientes consomem mensalmente R$200 em sacolão e açougue. Pede para analisar os dados apresentados e calcular a média aritmética, mediana, moda e amplitude. Então, está aqui o gráfico. A gente começa pela média, né? Então, nós temos que somar todos os valores e dividir pelo número de clientes. Então, aqui eu vou ter 200 vezes 20, porque o 200 ele repete 20 vezes na pesquisa que ele fez, né? São 20 clientes que consomem R$200 mensais. Mais 30 vezes 300, mais 15 vezes 600, mais 10 vezes 900, mais 5 vezes 1.200. Então, eu multipliquei cada um dos valores pelo número de clientes que declarou ter esse gasto mensal. E no final, dividi por 80, né? Somando todos os clientes aqui, dá 80. Então, a nossa média, olha, somando tudo e dividindo, deu 37.000 dividido por 80. A média mensal do consumo aí é de R$ 462,50. A moda é o termo que mais se repete, ou que aparece com maior frequência, vai ser 300.
nós temos 30 clientes, é o maior número de clientes que consomem R$ 300. Então, o 300 aqui, ele se repete 30 vezes. É o maior, é a moda. O 200 se repete 20 vezes, o 600, 15, o 900, 10 e o 1.200 apenas 5 vezes. Então, a nossa moda é R$ 300. A mediana vai ser calculada pela... Aqui nós temos um número par de clientes, né? Então, ela é calculada pela média aritmética dos dois termos centrais. Como nós temos 80 clientes, a metade está em 40. Então, os dois termos centrais vão ser o cliente número 40 e o cliente número 41. Esses dois clientes vão estar na faixa que consome R$ 300, porque somando aqui, olha, 20 clientes que consomem 200, mais 30 clientes que consomem 300, a gente já chega em 50 clientes. Então, o cliente número 40 e o número 41 estão na faixa de gastos de R$ 300. Portanto, a mediana também é 300. E por fim, a amplitude vai ser a subtração, né, a diferença entre o maior valor gasto, que é 1.200, e o menor valor gasto, que é 200. Portanto, a amplitude é igual a 100. Tá aí a resolução da questão número 3. A questão número 4 diz que o gráfico abaixo destaca alguns serviços públicos em áreas urbanas e rurais. Então, é um gráfico que mostra a proporção da população residindo em domicílios com serviços de saneamento. Então, em azul, tá as pessoas aí na área urbana e em laranja na área rural, né, nas zonas rurais. E aí mostra a distribuição dos serviços, né? Aí o problema diz que nas áreas urbanas, o serviço de coleta de lixo se encontra muito próximo à universalização, né? 99%. 92,9% para abastecimento de água por rede geral de distribuição, né, esse segundo gráfico aqui, e 75% com esgotamento por rede coletora ou pluvial. Já nas áreas rurais, 39% da população residia em domicílios com coleta direta ou indireta de lixo, 33,5% com abastecimento de água por rede geral de distribuição. No entanto, a coleta de esgoto por rede mostra-se rara, 9,4%. A menor cobertura do serviço de saneamento básico nas áreas rurais é um resultado esperado, na medida em que a maior distância entre os domicílios torna mais difícil a implantação de serviços. Isso, segundo os dados do IBGE de 2020. Então, pede para analisar o gráfico e comentar como funciona a coleta seletiva na cidade em que você reside. Então, aí você vai comentar. Aí na cidade onde você reside, existe a coleta seletiva? Você tem informações sobre isso? Tudo que você souber, você pode citar aí no PET. Dando prosseguimento, diz que ao analisar o gráfico, um estudante do 8º ano que estava aprendendo sobre o desenvolvimento sustentável descobriu que na cidade onde mora não havia coleta seletiva. Então ele fez uma pesquisa com seus familiares para contribuírem com o descarte correto do lixo e separar o que poderia ser reciclado. Durante um mês, ele teve o cuidado de lavar cada embalagem que usou em sua casa, separou e anotou na tabela abaixo antes de encaminhar para uma associação de catadores de lixo. E aí pede para a gente construir uma tabela usando os dados aqui que ele coletou, né? Para construir um gráfico usando os dados da tabela. Então, eu vou colocar para vocês dois modelos de gráfico que construir numa planilha eletrônica. Você pode construir usando a planilha eletrônica ou aí no seu caderno. Então, aqui eu tenho um gráfico de setores, né? Aqui em laranja, olha, a gente está vendo plástico. Em amarelo, papéis diversos. Esse gráfico que eu usei até converteu esses valores em porcentagem, é bem legal, tá vendo? A linha azul, embalagem de leite, e aqui 7% vidros diversos, né? Eu coloquei um outro modelo de gráfico para vocês também, olha, usando o gráfico de barras, né? Então, controle para reciclagem do lixo. Então, tem aí embalagem de leite, plásticos diversos, vidros diversos, papéis diversos. Então, tá aí
a construção do gráfico, tá? 2 modelos aí para você utilizar o que você achar mais interessante. Depois fala, né, que ao pesquisar sobre associações de catadores de lixo na internet, ele se emocionou com tantos depoimentos que encontrou sobre a importância desse serviço para a sociedade. Além do material que o estudante levou para a associação próxima em seu bairro, ele descobriu a importância de não jogar fora o óleo de cozinhar. Então, escreva no espaço abaixo como você pode conscientizar outras pessoas sobre o descarte correto do lixo. Bom, então eu coloquei aqui algumas sugestões de como você pode desenvolver a sua resposta, né? O descarte correto do lixo, a gente pode destacar a importância no que se refere ao meio ambiente, né? A gente evitar poluir o meio ambiente. Então, aqui o caso do óleo de cozinha, o descarte correto ele é importante para a gente não contaminar, né, as nossas reservas de água, nossos rios, enfim, a nossa rede pluvial, eu acho que esse é o nome correto, né, a definição correta. A gente pode falar também sobre a importância de não descartar incorretamente plástico, por exemplo, ou outros materiais, né, que demoram anos para se decompor. Você pode comentar sobre o descarte de alguns produtos eletrônicos, pilhas, celulares velhos, baterias, que inclusive têm ali componentes que, se jogados no meio ambiente, podem contaminar, né, o solo, os nossos lençóis de água, enfim. Então, a gente pode destacar a questão ambiental, tanto para evitar poluir, como aqui a relação do reaproveitamento de materiais, né? Reaproveitar material significa utilizar menos matéria-prima aí na confecção de outros produtos que nós podemos usar. A gente pode também falar sobre a renda, né? Já que muitas famílias tiram a sua renda da coleta seletiva dos materiais descartáveis ou reutilizáveis. Então, são aqui algumas sugestões de como você pode compor a sua resposta. Aqui eu finalizo a correção do PET volume 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!